Oi, gente. No vídeo de hoje a gente vai entrevistar alguns tradutores para entender como funciona a tradução, né? E a gente pegou três tradutoras bem diferentes para a gente entender a perspectiva de cada uma. Então, vamos lá para fazer algumas perguntas e entender esse universo. O que é a tradução? Então, gente, eu acredito muito mais num método estrangeirizador e eu gosto de, com as minhas traduções, apresentar um novo mundo para o meu leitor que ele nem sabia que ele tinha acesso antes. Eu, por exemplo, ao traduzir poemas, eu sempre dou preferência por preservar a métrica, mesmo que eu tenha que usar palavras mais complexas, porque isso já é uma forma de apresentar novos termos para os meus leitores. Eu quero que o meu leitor se sinta em casa. A tradução, para mim, é muito mais sobre o conteúdo do que a forma. Eu sinto que eu preciso explicitar todas as informações para o meu leitor conseguir entender e se identificar. Não me preocupa nem um pouco que a minha obra seja desconfortável para um leitor de certa cultura, mas com humor e ironia presentes, é necessário que se adeque a um certo contexto. Às vezes, quando encontramos algumas obras traduzidas, a gente percebe nomes que são traduzidos e outros nomes que não são traduzidos. Qual seria esse critério para vocês traduzirem os nomes ou não? Eu, pessoalmente, prefiro me manter fiel aos personagens e não alterar o nome deles do texto-fonte. Eu sinto que é uma forma de ser mais, trazer a essência do personagem para os leitores e também cria esses grandes nomes conhecidos como Sherlock Holmes, Percy Jackson, Harry Potter, Totoro, Chihiro, Marty McFly e diversos outros exemplos de grandes figuras da literatura que não tiveram seus nomes traduzidos. Professora McGonagall. Nas obras, eu sempre escolho por traduzir os nomes para trazer maior conforto e identificação para os leitores. Por exemplo, na obra O Sofrimento do Jovem Werther, traduzido por Eri Mesquita, Albert, Charlotte e Wilhelm ficam como Alberto, Carlota e Guilherme. Rua dos Alfeneiros. Geralmente, a tradução do nome depende da importância do personagem. Por exemplo, em Harry Potter, como personagem principal, a gente não vai traduzir o nome do Harry Potter, mas a gente traduz o nome do pai dele. De James, para o Brasil, vira Tiago. Então, depende muito da importância do personagem para a história. Como vocês decidem, por exemplo, quando vão traduzir expressões, ditados populares e piadas para fazer o público-alvo entender essa situação de humor? No quesito humor, eu traduzo piadas para leitores que eles estão interessados em mergulhar de cabeça numa outra cultura. Eu gosto de não alterar muito o significado do texto de partida, que é o que eu tomo maior base para o meu humor, que é um humor muito característico, eu sinto, por exemplo, de animes ou de séries de comédia como Brooklyn Nine-Nine, por exemplo. Greatest packing performance I have ever seen. I am the Master Packer. Yeah, right. You're the master packer. O humor em uma língua é uma faceta muito sutil. Traduzir ou tentar encontrar um equivalente é quase impossível. Por isso, nas traduções que eu faço, eu sempre busco traduzir o sentido, o conteúdo. What's it for? Who you here? You're right, Hector. Boy, I'm having a good day. My prostate's not gonna kill me, my dick's still working, and I got a job. That's the geriatric hat trick. Depende muito da expressão e da piada. Quanto às piadas, normalmente, quando se entende o humor na língua de chegada, costuma se manter. Agora, quanto às expressões, normalmente é necessário encontrar uma equivalência na língua-alvo. Mas aí é tudo uma questão de depende. Muitas vezes, quando a gente pega um livro para ler, a gente encontra como se fosse um capítulo antes ou depois do livro. E o que seriam esses textos adicionais? Por que eles estão ali? Quais são os objetivos dele? O texto encontrado no início do livro, ele é um paratexto, mais especificamente um prefácio. Esse prefácio pode ser escrito pelo autor do livro, na língua de partida, ou pelo tradutor na língua de chegada, ou até mesmo por uma pessoa muito importante, um especialista. O paratexto, ele também é dividido em duas partes, o peritexto e o epitexto. E, por exemplo, o peritexto, ele é tudo que está no mesmo volume que o texto em si. Então, a gente fala tudo que rodeia o texto. Notas de rodapé, orelhas, título, capa, contracapa.
todos esses elementos extras ao redor do texto que formam o peritexto. Já o epitexto são os elementos que a gente encontra fora do livro, transmitidos através de comunicação privada. Por exemplo, entrevistas, diários, correspondência e por aí vai. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not